Presta atenção no que eu vou te contar agora, porque isso pode mudar a forma como você enxerga cada obstáculo, cada humilhação e cada não que você já ouviu na vida. Você já parou para pensar por que ninguém tira foto de uma lagarta? Ninguém posta lagarta no Instagram. Ninguém enche o peito de orgulho quando encontra uma lagarta no jardim. Pelo contrário, a reação mais comum é nojo. É repulsa. Muita gente, sem nem perceber, esmaga uma lagarta com o pé só porque ela está no caminho, rastejando devagar, feia, lenta, incômoda. E o pior, ninguém para pensar no que aquele bichinho insignificante estava prestes a se tornar. Porque essa mesma lagarta que é pisada, ignorada, evitada e desprezada, carrega dentro dela um dos processos mais espetaculares da natureza. Um processo tão radical que a ciência ainda estuda para entender exatamente como ele acontece. Eu vou te explicar agora, e acredite, isso tem tudo a ver com a sua vida. Quando uma lagarta entra em fase de pupa, dentro daquele casulo que parece uma coisa morta, parada, sem vida, acontece algo brutal. A lagarta literalmente se dissolve. Isso mesmo que você ouviu. As próprias enzimas que o corpo dela produz destroem quase toda a estrutura anterior. Músculos, órgãos, tecidos, praticamente tudo vira uma espécie de sopa orgânica dentro do casulo. Cientificamente isso é chamado de histólise. Se você abrisse um casulo no meio desse processo, não ia encontrar uma lagarta se transformando aos poucos, igual em desenho animado. Você ia encontrar uma massa líquida, irreconhecível, sem nenhuma forma definida. E é exatamente aqui que mora a lição mais poderosa dessa história. Para se tornar borboleta, a lagarta precisa se desfazer completamente do que ela era antes. Não dá para virar borboleta e continuar com corpo de lagarta. Não existe meio termo. Não existe atalho. A transformação de verdade exige que a estrutura antiga seja destruída, para que uma estrutura completamente nova possa nascer no lugar. Só que dentro dessa sopa que se forma no casulo, existem umas células muito específicas chamadas discos imaginais. Elas já existiam dentro do corpo da lagarta desde o início, mas ficavam inativas, guardadas, esperando o momento certo. Quando a estrutura antiga se desfaz, esses discos imaginais começam a se multiplicar rapidamente, se organizar e dar origem às asas, às antenas, às pernas, ao corpo da borboleta. Ou seja, o potencial para virar borboleta já estava dentro da lagarta o tempo inteiro. Só estava esperando o momento certo para se manifestar. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já se sentiu exatamente como aquela lagarta no chão? Pisado, ignorado, rebaixado, tratado como se você não valesse nada, como se você fosse só mais um, incapaz de fazer alguma coisa grande com a sua vida. Quantas vezes alguém olhou para você e enxergou só o que você era naquele momento, sem imaginar, nem de longe, o que você é capaz de se tornar? Isso acontece com todo mundo que tem um propósito grande pela frente. Ninguém vê valor numa lagarta porque ninguém sabe o que tem dentro dela. As pessoas julgam pelo que está na superfície. Julgam pela aparência, pela situação atual, pelo momento de dificuldade que você está passando. Elas não têm acesso ao que está sendo processado por dentro. Elas não sabem que, muitas vezes, o período mais difícil da sua vida é justamente o período em que você está se desfazendo da sua versão antiga para dar espaço para uma versão que ainda nem nasceu. E olha que interessante, durante o processo dentro do casulo, se alguma coisa interromper a metamorfose, se o casulo for aberto antes da hora, a borboleta não se forma direito. As asas ficam enrugadas, disformes, e o inseto não consegue voar. Isso quer dizer uma coisa muito importante. A transformação tem um tempo. Ela não pode ser apressada. Ela não pode ser interrompida no meio. Se você tentar forçar a saída antes da hora certa, o resultado sai incompleto. Isso serve de alerta para quem vive querendo resultado rápido, querendo pular etapas, querendo colher o fruto antes de ter plantado direito. Muita gente desiste bem no meio do processo, justamente na fase mais confusa, mais desconfortável, mais parecida com aquela sopa dentro do casulo, sem forma, sem clareza, sem saber muito bem quem ela está se tornando. E é exatamente nesse momento que a maioria abandona o processo. Sai do casulo antes da hora. Volta para o que era antes, porque parece mais seguro, mais confortável, mais conhecido. Só que ninguém constrói uma vida extraordinária ficando na zona confortável de ser lagarta para sempre. Em algum momento, é preciso atravessar a fase da dissolução. É preciso deixar para trás crenças antigas, hábitos antigos, círculos de convivência antigos,
uma versão de si mesmo que já não serve mais para o tamanho do sonho que você carrega. Agora eu quero te trazer outro dado que poucas pessoas conhecem. Existem espécies de borboleta que, depois de sair do casulo, precisam passar por um processo de luta para conseguir se libertar completamente. A borboleta empurra, se contorce, force as asas contra as paredes do casulo, e é exatamente esse esforço que bombeia o sangue, chamado hemolinfa, para as asas dela. Se alguém, com boa intenção, decidir ajudar cortando o casulo para facilitar a saída, a borboleta sai sim, mas as asas ficam fracas, encolhidas, incapazes de sustentar o voo. Ela sobrevive, mas nunca vai conseguir voar. Isso quer dizer que a dificuldade que você está enfrentando agora, o esforço, a luta, o desconforto de estar tentando romper as próprias limitações, não é um sinal de que algo está errado com você. Pelo contrário, essa luta é exatamente o processo necessário para fortalecer aquilo que vai te sustentar depois. Se alguém tirar esse processo de você, se você mesmo tentar evitar esse processo buscando sempre o caminho mais fácil, você pode até sair do casulo, mas nunca vai conseguir voar com força total. Pensa em quantas vezes você quis desistir de um sonho porque parecia difícil demais. Pensa em quantas vezes você quis parar de estudar, parar de trabalhar num projeto, parar de tentar, porque o processo estava exigindo mais do que você imaginava. Agora você já sabe, essa exigência não é castigo, é construção. É o mesmo mecanismo que fortalece as asas da borboleta. Voltando para a lagarta pisada no chão, existe outro detalhe que eu preciso te mostrar. A maioria das lagartas tem uma expectativa de vida curtíssima nessa fase. Algumas espécies passam só algumas semanas como lagarta antes de entrar no casulo. É um tempo curto, pequeno, quase insignificante perto da vida inteira que ela vai ter como borboleta, podendo viver de várias semanas até alguns meses, dependendo da espécie, voando livre, polinizando flores, contribuindo para o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Ou seja, a fase em que você é desprezado, ignorado, pisado, é passageira. Ela não é o final da sua história. Ela é só uma etapa, curta, dolorosa, mas necessária, dentro de um processo muito maior que está sendo construído dentro de você, mesmo que ninguém mais consiga enxergar isso ainda. E aqui vai outro ponto que eu acho essencial. Borboletas enxergam o mundo de um jeito completamente diferente da lagarta. A visão da lagarta é limitada, ela praticamente só distingue luz e sombra, contornos bem simples. Já a borboleta tem uma visão muito mais ampla, capaz de enxergar uma gama enorme de cores, incluindo ultravioleta, que o olho humano nem consegue captar. Isso simboliza exatamente o que acontece quando uma pessoa atravessa um processo real de transformação. Ela passa a enxergar a vida de um jeito completamente diferente de antes. Problemas que pareciam gigantes começam a parecer pequenos. Situações que geravam desespero começam a fazer sentido dentro de um propósito maior. A pessoa não é mais a mesma, nem por fora, nem por dentro. Então, deixa eu te perguntar de novo, agora com outro olhar, em que fase você está hoje? Você está sendo pisado, julgado, desprezado por quem só vê a sua aparência atual? Ou você já está dentro do casulo, se desfazendo de uma versão antiga, mesmo sem saber exatamente o que vai nascer daqui a pouco? Ou talvez você já esteja lutando para sair, empurrando com força, sentindo o peso do esforço, sem entender ainda que essa dor está fortalecendo justamente aquilo que vai te fazer voar? Seja qual for a fase, existe uma verdade que essa história inteira revela. Ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade para decidir o que você vai se tornar, só porque enxergou você numa fase difícil. As pessoas que pisam na lagarta nunca vão estar por perto quando a borboleta abrir as asas pela primeira vez. Elas não fazem parte desse momento. Elas ficaram lá atrás, no chão, julgando pela aparência, sem imaginar o potencial que estava escondido bem debaixo dos pés delas. Guarda isso. Transformação de verdade não é bonita de se ver enquanto está acontecendo. Ela é confusa, desconfortável, parece até destruição. Mas é exatamente esse processo, sem atalho, sem pressa, sem interrupção, que separa quem fica para sempre rastejando de quem finalmente aprende a voar. Se essa reflexão fez sentido para você, guarda esse vídeo, porque vai ter dia que você vai precisar lembrar dessa história de novo. E se você conhece alguém que está atravessando a fase mais difícil do casulo agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, a única coisa que falta para alguém não desistir é lembrar que toda borboleta, antes de voar, também foi uma lagarta que quase todo mundo pisou sem saber o que ela ia se tornar.